meus amigos, e a todos aí, né, que seguem o canal, e os que passam e assistem, e a todos de modo geral aí que vão ver esse vídeo. Primeiro de tudo, né, esse canal aqui eu já tenho ele há um tempinho, mas eu não postava nada, né. Andei postando uns 2 vídeos mexendo com mobilete, algumas coisas antigas, e eu tinha ele parado lá. E assim, eu nasci em cidade pequena, pessoal, sempre gostei de mexer com terra, plantar horta. Aí esse terreno aqui, ele é da construtora que fez esse núcleo, né? E tinha uma casa aqui e a casa desabou, né? Desabou não, ela rachou e a construtora demoliu a casa. E o que que acontece? Esse quintal ficou abandonado, crescia mato aqui e eu comecei a pular, minha casa é a do lado ali, para poder tirar o mato, a sujeira, porque estava entrando bicho em casa. E aí, né, o pessoal denunciou eu que eu estava invadindo o terreno, o pessoal da empresa veio aqui, e aí o pessoal viu que na verdade eu estava cuidando do terreno. E aí a empresa falou: Alex, vamos fazer um termo aqui de uso, né? E você fica responsável para usar. E aí eu comecei a usar o terreno para guardar o carro da empresa, quando eu fico com o carro aqui dentro, porque na minha garagem não cabe. E aí eu comecei a plantar umas hortinhas aqui. E aí no dia 8 de março, 8 de fevereiro do ano passado, eu tive a ideia de começar a plantar frutíferas aqui em vaso. Eu falei, e eu comecei, né? E aí, junto com essa ideia de plantar frutíferas, né? Eu tive a ideia de começar a postar vídeos, né? Semanais aí da evolução das frutas, né? Para mostrar para vocês. Como todos sabem, né? Eu tenho um pé de amora aqui no vaso, eu tenho horta que eu sempre tenho uns canteirinhos, eu sempre planto rúcula, alface, outras coisas. Mas eu tinha conhecido a pitaia há pouco tempo. E aí como que eu vou dizer assim, né? O desejo meu era fazer um pomar de pitaias aqui no quintal, né? Tem algumas coisas, eu vou plantar aqui uma amora, um limão ainda, né? Uma amora não, uma amora já tem uma acerola, um limão. Mas o foco aqui, né, vai ser pitaias em vaso. E aí eu já até falei, né? São em vasos, tá, pessoal? Por quê? Porque esse terreno não é meu, né? Então a qualquer momento, né, o pessoal da empresa pode pedir, falar, ó, a gente vai precisar. E aí elas estando em vasos, né, eu consigo, né, ou doar para alguém, alguns eu consigo colocar no meu quintal lá, né, não vai caber muita coisa, mas uns 2 ou 3 eu coloco lá, né, e eu acabo não perdendo tudo, né. Uma vez que eles estivessem plantados no chão, né, eu teria esse problema. Então, por isso, né, primeiro de tudo, elas são em vaso. E aí muita gente pergunta, por que você não planta no chão, vai dar uns pés muito melhores, né. A questão é isso, pessoal. A segunda coisa que eu queria falar para vocês, né, pessoal, hoje em dia, financeiramente, né, eu estou numa fase assim que não sobra, né, dinheiro. Eu acho que para todo mundo tá difícil, né. Então, uma coisa também, né, que era o objetivo desse quintal, era o quê? O custo mínimo possível. Então, se vocês verem, né, os vasos meus aqui são todos pote de tinta, pote de gordura, de margarina, são canos de PVC, né, os morões são canos de PVC de resto de construção. Eu tenho um irmão que trabalha com reforma, com construção, né? Quando sobra pedaço de cano eu falo para ele guardar. Restos de ferro para fazer o suporte dos pneus, né? A empresa que eu trabalho troca os pneus dos carros. Quando tira pneu velho, o rapaz me dá e eu corto para fazer os suportes. Então assim, o gasto meu aqui, né, foi mínimo, né? Com mudas, né? Com adubo, né? Que às vezes eu compro, né, um pouco de adubo, mas assim, é o mínimo possível, que também é o objetivo do canal. Então, pessoal, como completou um ano, né, que eu comecei, né, a primeira muda de pitaia aqui, eu vou fazer um vídeo hoje assim com vocês, tá? Talvez ele fique um pouquinho longo, pessoal, mas eu acredito que vai ser bacana. Que eu vou falar para vocês as minhas experiências, né, desde o dia que chegou a primeira muda, que eu enraizei, que eu coloquei ela, né, para enraizar. Eu vou falar do enraizamento, quanto tempo ela demorou, de como eu trouxe elas para o vaso, quanto tempo, né? Vou falar da evolução delas, vou falar da adubação, vou falar dos erros, dos acertos aqui, né? E eu acredito assim que para quem às vezes a pessoa quer plantar uma pitaia em vaso em casa e tem dúvidas, eu acredito que talvez aqui vai ter informação suficiente para a pessoa ou criar coragem em plantar, né? Ou ela desmotivar, né? Vamos falar assim. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar, né, pelas pitaias em si, né? Quando eu comecei a plantar, né, a questão do enraizamento. Pessoal, enraizamento das pitaias é a coisa mais fácil, né? É a coisa mais simples que tem.
A pitaia por si só, ela enraiza de uma forma muito fácil. Eu saí de férias dia 7 de fevereiro do ano passado. E aí eu já tinha comprado as mudas, elas tinham chegado e eu já tinha colocado elas para enraizar. Então a primeira coisa que você faz para quando você pega uma muda, pessoal, você tem que fazer o apontamento, você tem que pegar, né, a parte de baixo, você tem que tirar aquela ponta, né, descarnar, deixar uma pontinha ali do madeiro, né, daquele cerne que ela tem duro, e deixar ela secar, tá? Você não pode já descarnar ela e já colocar ela plantada, porque ela vai estar úmida, né, e ela vai pegar contaminação da terra e ela vai apodrecer, muito provável. Então, o pessoal fala 15, 20 dias, pessoal. Eu vou ser sincero com vocês, eu deixo uma semana. E todas as minhas aqui, eu tenho 14 vasos, a maioria deles com 2 mudas. Então eu devo ter uns 20 e tantos pés aqui. A grande maioria deles, pessoal, eu deixei uma semana. E eu tive uma muda só que apodreceu, que ela contaminou ali, que não deu certo. E eu acredito que não tem a ver com isso. Então eu corto, passo uma canela cicatrizante, deixo uma semaninha e coloco para enraizar. O enraizamento meu, pessoal, eu faço de 2 formas, tá? Eu tenho uma forma mais genérica que eu faço. Eu vou até virar a câmera para vocês, para mostrar, né? Aqui, ó. Eu coloco aqui encostado nesse muro, aqui é uma terra bem fértil, tá? Eu coloco ela em pezinho ali, com o cernezinho, né? O madeirinho enfiado na terra. E eu deixo ela aqui, quietinha. Aqui, pessoal, o sol da manhã não pega por causa do muro. O sol da tarde pegaria, só que eu ponho ela embaixo aqui do pé de pimenta, né? Pra ela ficar numa área bem sombreada, então pega bem pouco sol nela, tá? Consequentemente, como eu agoo todos os dias aqui praticamente, né? Salvo algumas exceções, então a terra que ela sempre tá úmida, quer ver? Vou até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tá bem úmida. E ela enraiza de boa aqui, tá? Quando eu compro, né? Quando é alguma muda assim, né? Que eu comprei, que eu quero ter um cuidado a mais. Essas aqui foram mudas que eu tirei aqui daquele dia que eu cortei lá que tava podre. E aí, voltando aqui pra minha câmera. Quando eu compro muda, que eu sei que é uma muda, tipo, que eu paguei, que eu não quero correr o risco de perder ela, né? Eu faço o quê? Eu tenho uma bacia, pode ser uma gamela, qualquer vasilha, pessoal. E ela tá com uns 4 dedos de areia grossa de construção, lavada, né? Bem lavadinha. Eu faço o mesmo processo, eu faço o apontamento, deixo cicatrizar e eu ponho elas todas nessa bacia com areia grossa. Eu mantenho úmida, tá? Já tem vídeos aí mostrando, tá? Essa bacia, vocês podem procurar aí, enraizamento, vão achar. E eu deixo ela enraizar. Normalmente, pessoal, com uns 20 dias, 30 dias, dependendo da variedade aí, ela já está com uma quantidade de raiz que na minha cabeça é o suficiente para mim trazer para os vasos. E aí eu trouxe elas para o vaso. Então a maioria das pitaias que eu tenho, pessoal, fica enraizando, tá? E foi. Antes de começar a mostrar as pitaias, né, em si, a evolução de cada uma, né, como eu falei do enraizamento, eu vou falar também da adubação, pessoal. O que eu fiz de adubo, né? O que eu fiz de adubo, o que eu usei de adubo, né? Nesses vasos, né? E que na minha opinião deu certo, tá? Porque elas estão bonitas, né? Elas estão evoluindo bem. Pode ser que tenha coisas que daria para melhorar, né? Pode ter alguma coisa aí que talvez não fosse o tão ideal. Mas eu vou falar para vocês aqui, mostrando aqui, né? Mostrei elas aqui e vou voltar a câmera para mim. Primeira coisa, pessoal, sobre a adubação. O que é interessante? O que eu fiz, né? Vamos dizer assim. O primeiro passo da adubação é a terra que você vai colocar no vaso, né? Você já tem que trazer uma terra preparada, né? Uma terra adubada. Tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu vou pegar um lugarzinho para ficar aqui, pessoal, senão eu fico incomodado, eu fico me mexendo muito. Deixa eu só achar um lugar aqui para mim ficar parado. Opa, achei um lugar bacana. Então o que aconteceu, pessoal? Eu peguei, né, os meus vasos, a maioria aqui são de 15 litros, 18 litros. Aqueles pretinhos redondos e os potes de margarina são 15 litros e os de tinta são 18 litros. Então, pessoal, são vasos pequenos, tá? Se o vaso é pequeno, pessoal, eu acredito que um vaso para pitaia, o ideal seria pelo menos uns 30 litros, tá? E aí eu tô sendo franco falar para vocês que eu arrisquei, né? Mas eu penso assim, se você coloca um vaso menor, você vai limitar a raiz dela, o crescimento. E aí eu não sou perito, né? Especialista em pitaia, mas eu sempre gostei de mexer com planta, né?
E a partir de que você entende um pouco, né, da natureza, de como que funcionam as coisas, você tem uma visão, né, das coisas. Então eu sei que o vaso pequeno, você vai limitar a raiz e você tem menos volume de matéria ali para ela absorver. Então qual que é a lógica? Você tem que manter, né, o seu vaso mais rico, né, em alimentação. Então quando eu montei os vasos, eles são de 15 litros, tá? Em média. Eu coloquei ali praticamente 10 litros de terra aqui do próprio quintal, né? E uns 5 litros aí de esterco bovino, tá? E eu coloquei um pouco, né? Um litro mais ou menos ali, né? De areia grossa para dar uma aerada no composto ali que eu acabei colocando. Coloquei nos vasos, né? Coloquei embaixo dos vasos um pouquinho de pedra. Eu fiz uns furos na parte de baixo do vaso, tá? E aí depois eu vou até falar sobre esses furos que deu ruim, eu perdi, né? Uma muda e umas 2 ou 3 ficaram ruins porque só a furação embaixo não deu drenagem suficiente, começou a acumular água e eu perdi, apodreceu, andou apodrecendo raízes. Eu vou falar depois sobre isso, tá? E aí eu coloquei os morões e plantei as primeiras mudas, tá? Depois eu segui esse modelo em todos os vasos, né? De 60% aí praticamente de terra do quintal, 30% de esterco bovino e um pouquinho de areia grossa para dar uma aerada. E deu super bem, pessoal, tá? Depois disso, o que eu fiz de adubação, pessoal? De quando eu plantei, né? Até agora, setembro aí, que foi um pouco antes da época que eu imaginei que ela fosse começar a querer dar floração, eu vinha fazendo a seguinte adubação. Eu comprei esterco e torta de mamona, tá? Então todo mês, cada 30 dias, eu colocava um copinho desses descartáveis de 100, 150 gramas de esterco bovino e um copinho de torta de mamona por cima. Porque para esse material ir, né, conforme você vai aguando os vasos, eles vão infiltrando, vai penetrando, né? E ele vai mantendo a terra rica com matéria orgânica. Eu também tenho as minhas caixas aqui de compostagem, né? Elas não estão ainda 100%, tinha pouca matéria, mas eu tinha bastante matéria orgânica aqui já começando a se decompor. E aí eu fazia o que? Eu colocava essas folhas por cima para manter ali uma cobertura morta. E foi bacana. Isso aí para mim foi o ponto principal. Tanto que as pitaias minhas cresceram muito, soltaram muita brotação, né? E a gente sabe que esterco bovino, a torta de mamona principalmente, ela é bem rica em nitrogênio. Quando as minhas pitaias cresceram, que elas atingiram a ponto de formação de copa, pessoal, isso aí já estava no meio do ano mais ou menos, uns 3 meses aí depois, né? Foi fevereiro, março, abril, maio, junho, por aí. Eu fiz o que? Eu comecei a colocar um granuladinho, né? Um NPK. Como o objetivo era formar a copa, eu pensei, né, num granulado que fosse bem rico em nitrogênio. Eu peguei o 20-5-20, né, que tem 20% de nitrogênio. E aí, pessoal, uma atenção, tá? Se você só usar o granulado, você queima a sua planta. A planta ela precisa de matéria orgânica, tá? O granulado é um complemento. Então eu colocava todo mês um copinho de esterco e um copinho de torta de mamona. Copinho pequeno também, tá, pessoal? Não é exagerado não, é um copinho de 100, 150 gramas no máximo ali, esparramado no vaso. E aí eu comecei a fazer o quê? Uma vez, né, a cada 15 dias, eu pegava uma colherzinha, colher normal, pessoal, colher de sopa ali, que dá o quê? Dá umas 25 gramas, né, 30 gramas no máximo de NPK, e eu jogava no vaso, né? Os vasos que tem 2 mudas, eu jogava uma colherzinha a cada lado, né? Ou seja, uma colher de 25 gramas no pé de cada planta, para ser mais específico. Vasos que tem uma planta só eu jogava uma, o que tem 2 plantas eu jogava 2. E pessoal, parece que não, mas dá um resultado incrível, tá? Quando eu joguei o NPK, o 25-20, ela desgarrou, soltou a brotação. O nitrogênio faz um efeito que imediato. E aí, pessoal, tem gente que usa ureia, é válido. A ureia, se não me engano, ela é 40% de nitrogênio, então ela é mais forte, né, que o NPK. Só que eu pensei no 25-20 porque aí não tem só a ureia, né? Aí ele tem a ureia e mais outros componentes, né? Ela tem o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, né? Que são macronutrientes que toda planta precisa. Poderia ter colocado ureia, talvez ela formasse copa mais rápido, soltasse mais brotos, sim. Mas eu preferi, né, por questão também de não gastar muito, comprei um saquinho de 5 quilos, né, paguei acho que R$18 numa agro aqui, e eu adubei elas quase o ano inteiro, né. Isso é uma colherzinha a cada 15 dias, né, 14 vasos, deu para aguar toda ela. E aí de
fevereiro, pessoal, né, que eu comecei as primeiras, né, até setembro, outubro, eu já tinha aí algumas que já estavam com copa formada, tinha algumas que estavam formando copa, né, e tinha as últimas que eu plantei que ainda estavam começando a se desenvolver. Aí nesse mês aí de outubro, né, que começou a chegar na época de possível flores, né, que aqui na região de São Paulo, Minas, aqui no Sudeste, né, o pessoal fala que ela começa a soltar flor em outubro, novembro. O que que eu pensei? Parar com o nitrogênio, né, e aí eu mudei a formulação. Eu falei, pegar algo que tinha mais fósforo, né, potássio, né, mudar a formulação. Aí o pessoal falou, pega um que seja mais rico em fósforo, que estimula as flores. Aí eu peguei o 4, 14 e 8. E aí eu fiz umas duas adubações um pouquinho mais reforçadas. Eu joguei umas 50 gramas no pé de cada uma delas 2 vezes. Joguei uma vez, depois de 15 dias outra. Só que assim, pessoal, como as plantas elas estavam em desenvolvimento ainda, né? Tinha muitas que estavam formando copa, nenhuma delas tinha uma copa 100% fechada, e eu também tinha muita matéria orgânica, muito rica em crescimento. Essas plantas elas ainda continuaram soltando broto por muito tempo. Inclusive elas estão soltando broto ainda, né? Porque tem muito nitrogênio na terra, né? Isso é bom, tá, pessoal? Não é ruim não, tá? Se ela tivesse com a copa bem fechada, eu tinha parado um pouco antes. Então, para esse próximo ano aí, né? Vocês podem ter certeza que eu vou jogar nitrogênio no começo do ano agora, abril, maio, junho. O meio do ano eu já paro com o nitrogênio, ela já vai estar com copa formada, acredito eu. E eu já começo um pouco mais cedo mudar para essa adubação, né? Com mais fósforo, né? Para ver se ela solta a floração antes. E aí eu vou levantar aqui, pessoal, e aí eu vou começar a mostrar para vocês. Então eu falei, né, das mudas, do enraizamento, falei da adubação. Então a adubação foi isso, tá? E aí agora eu parei, faz uns 2 meses que eu não estou colocando adubos nela. Porém, pessoal, eu vou até mostrar para vocês aqui no vaso, né? A gente tem muita matéria orgânica, tá? Se vocês olharem aqui, ó, olha isso, tá? Se eu deixar uns 6 meses, eu acredito, sem adubar aqui, tem matéria orgânica bastante. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, né, para falar das plantas, eu fiz uma mudança aqui. Né? Não sei se vocês estão percebendo, tem uns vasos aqui na terra onde não tinha, até no último vídeo. Por quê? Elas estão sentindo muito sol, pessoal, muito. Inclusive a gente viu aí a semana passada, retrasada, a gente perdeu, né, alguns cladódios. Como tem essa parede alta, pessoal, aqui onde eu coloquei essas plantas, na parte da tarde ela não pega tanto sol. Então ela vai pegar sol aqui desde agora da manhã até tipo meio-dia, 1 hora. Das 2 horas para cá, elas pegam sombra. Então eu vou trazer aqueles outros vasos para cá, vou fazer uma segunda fila aqui. E eu vou deixar alguns vasos nessa parte que pega menos sol. E eu vou observar aí o desempenho delas, se vai mudar alguma coisa. Eu só não trouxe aquele, pessoal, porque aqui, né, é onde está a nossa pombinha, né? Ela tá aqui, ó, bonitinha. E deixa eu mostrar aqui para vocês. O filhotão dela tá aqui, ó. Tá só que cresce. E aí a gente vai falar um pouquinho, pessoal, das plantas e das evolução nesse 1 ano. Pessoal, a primeira pitaia que eu plantei foi essa aqui, tá? Ela é uma Costa Rica. Pelo menos foi me vendida como Costa Rica. Eu plantei nesse vaso. Essa aqui foi uma das que eu quase perdi ela, pessoal, porque a gente pegou nesse ano 2 ondas de calor muito forte aqui em Bauru. E o que aconteceu? Elas ficaram murchas, né? E eu achei que elas fossem morrer. Aí o que eu comecei a fazer? Água em excesso. E como ela só tinha a furagem, né, a furação no fundo do vaso, ela não escoava água. Aí eu percebi que em vez de melhorar, ela começou a definhar e ela estava quase morrendo, pessoal. Aí eu fui pesquisar, né? E o pessoal me informou, rapaz, não é água em excesso? Aí eu dei uma abrida ali no vaso, a hora que eu vi as raízes estavam encharcadas, apodrecendo. Aí eu fiz isso aqui em todos os vasos, ó, né? Fiz furos laterais, que então por mais que você jogue água, ele tem escoamento e a terra fica úmida, mas não encharcada. Eu fiz isso, pessoal, resolveu drasticamente, a planta se recuperou. E aí, pessoal, olha como tá bonita a copa dela, né?
Essa planta sofreu, né, com isso aí, ela perdeu os cladódios, eu tive que cortar. Nessa última onda de calor, também que teve forte, né, ela não sofreu tanto, porque aí eu já estou cuidando mais das raízes dela. Mas eu falo que ela é meu xodó, né, pelo tanto que ela sofreu e ela está aqui firme e forte, eu falo que essa Costa Rica aqui é meu xodó. Nesse vaso aqui, pessoal, só tem ela, tá? Essa planta, eu coloquei ela para enraizar em janeiro. E ela foi plantada no primeiro dia, no dia 7 de fevereiro, ela foi plantada no vaso. Então, pessoal, antes de ontem essa planta fez um ano, tá? E ela tá assim, ó, firme e forte. Ela não deu o botão floral ainda, tá? Nenhum. Eu acredito, né, que talvez por causa desse estresse que ela sofreu, mas ela tá com uma copa bem bonita, formando, né? Já tem uma copa considerável e ela tá bem bonita. Então, para vocês verem, pessoal, ela tem um ano, praticamente, né, certinho que ela tá no vaso, né? Um ano, menos, né? Não, essa aqui é um ano mesmo, essa aqui tem um ano certinho, que ela tá no vaso. Ela tem uma copa formada. Talvez ela solte uma flor, alguma flor ainda, tá, pessoal? E aí, pessoal, aproveitar que eu tô mostrando a primeira aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, né, de floração, o tempo de frutificar da pitaia. Tem um vídeo, né, que eu falei já sobre isso aí no canal há um tempo atrás, mas eu vou dar uma resumida rapidinho. Porque assim, a grande maioria das perguntas que eu vejo, né? Eu vejo não só para mim, mas em outros canais, o pessoal pergunta: quanto tempo a pitaia leva para dar fruto? Pessoal, não existe, né? Essa informação. Não existe essa informação. A gente tem que pegar e analisar várias coisas, né? A gente tem que pegar e entender que cada planta tem um ciclo. Nós temos que entender onde você está se encaixando nesse ciclo. A gente tem que entender várias coisas. Primeira coisa, toda planta para produzir, pessoal, ela tem que ter maturidade. Ela é igual a um ser humano. O ser humano ele não consegue se reproduzir se ele for criança, né? Ele tem que ter uma maturidade. E toda planta é assim. E aí, para quem gosta de terra, né, já deve ter visto falar de enxerto, né? Às vezes o cara planta um pé de cítrico, né, limão, laranja, o pé cresce, ele está ali com o seu meio metro de altura. O pessoal pega um galho de um pé que já produz, que é maduro, e enxerta. Por quê? Ele adianta, né? Então nós temos que entender isso. Se você plantar uma pitaia de semente, ela vai ter ali 6, 7 anos para ela produzir. Então a primeira coisa, se você quer uma pitaia para produzir rápido, né? Você tem que entender o quê? Você tem que ter um pé de pitaia maduro. Você tem que tirar uma muda de um pé que já produziu. Se aquele pé que você está plantando já produziu, né? Ele vai pegar e ele vai produzir também, tá? Porque já é uma muda madura, ele já tem idade para reprodução. Segunda coisa, pessoal, você tem que entender qual que é o ciclo da planta, né? Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu pesquisei, né, na região sudeste, a planta ela começa a produzir quando? Aqui na região sudeste o pessoal diz que ela começa em outubro, novembro, né, soltar os botões florais. Então o que eu tenho que entender? Outubro, novembro, eu tenho que ter uma planta com a copa formada. Eu tenho que ter uma planta que ela tenha já cladódios, né, maduros o suficiente para quê? Para ela soltar os botões. Se ela não tiver, pode ser uma planta de 10 anos. Se eu fiz uma poda fora de época e cortei os cladódios maduros, aí ela soltou uma copa nova. Se aquela copa nova não tiver cladódio maduro o suficiente, ela não vai dar flor. Mas ela tem 3 anos, pouco importa. Você cortou a copa dela onde ela daria as flores, né? Pode acontecer dela dar uma flor tipo no caule, né? No cladódio principal, né? Que sobe, né? Se tiver alguma gema ali, pode acontecer? Pode. Vou até mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Mas ela não vai. Vide o exemplo dessa aqui. Essa planta ela tem um ano. Só que como ela teve um estresse, eu tive que cortar alguns cladódios. Você pode ver que os cladódios dela estão verde claros, né? Com exceção desse aqui que já está verde escuro, ó, que está maduro, já bem durinho. Ela tem um ano, mas a copa dela não está madura o suficiente para ela dar flor, entendeu? Pode ver que eles estão verde claro, você aperta eles são molinhos. São cladódios juvenis. Então para que essa planta desse fruto, né? Ela tinha que ter pelo menos aí mais uns 2 meses para esses cladódios fazer o quê? Madurar bem. Uma coisa que eu gosto de fazer, pessoal, e que eu já dou uma dica, né? Como aqui é vaso, eu não deixo o cladódio crescer muito, por medo do vaso tombar. Então quando eles atingem um certo tamanho, ó, igual eu fiz nesse aqui, ó, eu corto a pontinha dele. Por quê? Ele vai parar de crescer e ele começa a amadurecer, que nem tá aqui, tá vendo? Amadurecer. Então esses cladódios aí atingiram o tamanho,
tamanho legal, eu corto a ponta e vai. Então a gente já entendeu o que? É a questão do tempo e do ciclo dela. Se você planta uma pitaia, que nem eu plantei em fevereiro do ano passado, se eu não tivesse tido esse estresse, provavelmente essa planta aqui já teria dado fruto, tá? Eu vou dar um exemplo de umas outras que eu tenho aí. Então eu posso afirmar assim, que se você plantou uma muda saudável, se você cuidou dela, né? Se você plantou ela numa época boa, na minha opinião, qual que seria uma época boa para mim ter plantado essa flor aqui? Antes, se eu tivesse plantado ela em dezembro, né, do ano passado, né, não desse ano que acabou, de 2023, ela ia ter 1 ano e 3 meses, 2 meses agora. Eu acredito que ela teria muito fruto aqui, porque daria tempo dela ter uma copa mais madura, né, mais preparada para isso. Então eu acredito assim que 1 ano, pessoal, é um tempo que você pode falar assim, dificilmente uma planta de 1 ano que se você cuidou, podou certinho, ela não vai te dar frutos, tá? Então essa aqui é uma Costa Rica, tá? Essa aqui, pessoal, é uma outra planta também, que foi das primeiras, ela tem a mesma idade da Costa Rica. Essa planta aqui eu coloquei ela no vaso dia 7 de fevereiro. Eu comprei ela em janeiro, ela chegou, coloquei para enraizar. Não sei se foi bem certinho no dia 7, mas foi em fevereiro, no começo. Ela se desenvolveu super bem, tá? Essa aqui foi vendida como Golden Israel. Vocês podem ver que ela tem um cladódio bem robusto, tá soltando bastante raízes, né, aéreas. E é a mesma situação da Costa Rica, tá? Ela tem alguns cladódios já mais maduros, né? Essa aqui tá um pouco melhor do que a Costa Rica, porque ela não perdeu cladódios. Porém, ela ainda não soltou nenhuma flor também. Mas ela tá bem bonita. E ela é a mesma situação, tá? Ela tem 1 ano aí praticamente no vaso. Essas duas aqui, pessoal, nesse vaso aqui eu tenho 2 mudas, tá? Uma é uma vietnamita, tá? E uma é uma que eu encontrei na rua, não sei qual é, tá? E não tenho problema em falar isso, porque eu não sou especialista. E eu plantei elas, pessoal, também no mesmo dia dessas outras. Elas também têm 1 ano que estão no vaso. Essa vietnamita aqui, pessoal, inclusive tem um vídeo dela, porque ela foi um caso bem bacana. Essa planta aqui, ela ficou uns 3 meses aqui no vaso e ela não soltava brotos. As outras já estavam no meio do morão e ela não soltava. Aí um dia eu fiz um cortinho nela ali para estimular, ela soltou, ela cresceu, né, e se desenvolveu bem, tá? A copa dela não tá tão grande, ela tem 4 ou 5 cladóides aqui, se vocês verem, tá? Inclusive tá sentindo um pouco o calor, né? Tá vendo que ela tá um pouco de amareladinho. E aqui, pessoal, eu já vou falar o que eu tinha acabado de falar ali atrás, eu vou complementar aqui, né? A copa dela não tá madura o suficiente para soltar, né? Flores também. Só que olha que bacana, ela soltou 2 flores, né? Aqui no pé. Inclusive uma já vingou e já tá bem bonita, ó. Acredito que mais uns 15 dias aí ela já começa a madurar. Já tem uma aqui outra do lado, né? E ela soltou. Mas por que ela soltou essas flores aqui embaixo? Porque ela entendeu, né? Que estava na época, né? É aquela questão do ciclo, né? Porém, na copa não tinha maturidade suficiente. Então onde é que ela soltou a flor? Lá embaixo. Essa aqui que eu desconheço qual é, não sei, pessoal, tá? A mulher falou que ela que dava flor e não dava fruto. O vídeo cortou, pessoal. Tô voltando aqui, porque o celular tá programado aqui para filmar no máximo 30 minutos. Então, resumindo aqui, ó. Essa planta aqui eu não sei qual a variedade, tá? A pessoa que me deu falou que ela dava flor e não dava fruto. Porém, né? Eu achei estranho porque ela deu uma flor ontem, em abril. E pela cor aqui parece ser de uma pitaia vermelha, cara. Eu não sei se tem vermelhas que são que não são autofértil, né? Ou autopolinizáveis. Então eu fiquei na dúvida. Mas para garantir, como aquela flor abriu um dia antes, eu tinha guardado um pólen. Aí eu polinizei essa aqui ontem, né? Com o pólen daquela outra lá. Porém ela soltou, né? Uma flor aqui embaixo. Essa aqui embaixo, pessoal, eu não vou polinizar, tá? Eu vou deixar ela para ver como vai ser, né, a resposta dela. Se ela vai polinizar sozinha ou não. Ó a abelhinha aqui, né, querendo fazer, como degustar o néctar dela. Tá aqui ainda, vamos ver. Então eu polinizei uma e a outra não, para mim fazer o que? Tirar a dúvida. Se a que eu polinizei vingar e aquela que não polinizou não deu fruto, eu sei que ela não é autofértil, né?
Eu posso deixar ela aqui e quando der flor eu polinizo ela. Ou eu posso futuramente, né, fazer o quê? A troca de copa, né? O que é a troca de copa, pessoal? Eu posso vir aqui, corto aqui, né, embaixo aqui, e enxerto uma ponta de uma espécie que seja autofértil. Eu não perdo esse pé dela e esse 1 ano de crescimento, e enxerto uma copa nova aqui e ela vai seguir o baile, tá? Mas a princípio eu vou deixar ela aí, tá? Essa aqui então é uma vietnamita desse lado, e desse lado é uma desconhecida aí que eu quero ainda descobrir qual é. Aí agora, pessoal, eu quero falar dessa menina aqui, ó. Essa aqui me surpreendeu, pessoal, tá? Ela tá num vasinho pequeno de 14, 15 litros, tá? É um dos vasos menores. Consequentemente, pessoal, esses vasos menores eu fiz uns morõezinhos mais baixos, né? O que facilitou o desenvolvimento dela. Essa pitaia aqui, pessoal, me foi vendida como vermelha da Nicarágua, tá? Eu tô falando as variedades de acordo com o que eu comprei, né? Não sei. O que eu tenho para falar para vocês? Essa pitaia ela é mais nova. Eu comprei ela na minha segunda remessa de mudas. Eu comprei ela no final de fevereiro, na verdade no meio de fevereiro. Coloquei para enraizar e essas plantas elas foram para o vaso, né, em março. Então essa pitaia aqui ela tem 11 meses, pessoal. Ela se desenvolveu bem também, tá? Pode ver o cladóide lá de baixo, bem robusto. Porém aqui copa, pessoal, ela demorou um pouco, tá? E ainda quando eu fui colocar o pneu, eu não tive tempo de fazer o suporte, pessoal. Quando eu fui colocar o pneu aqui, se vocês verem, ó, eu tive que cortar alguns cladóides, machucou ela, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. E assim, ela tem 11 meses. Para minha surpresa, ela formou uma copa bem rápido. Os cladóides dela são mais finos, tá? Do que a Golden, do que a Costa Rica, do que aquelas outras. Percebi isso. E assim, para minha surpresa, pessoal, eu fui viajar, né, semana passada, ela não tinha flor nenhuma. Ela tava só ela paradinha aqui, belezinha, bonitinha. Quando eu cheguei na sexta-feira à noite, né, à tarde, eu vim aqui ver ela. Pessoal, e para minha surpresa, olha que coisa mais linda. Ela soltou 5 botões florais, né? E por incrível que pareça, pessoal, todos eles na copa, não soltou nenhum embaixo. Então, de todas as pitaias que eu plantei, essa aqui, na minha opinião, é a que tá mais organizada, assim, né? Dentro do ciclo dela, né? Ela cresceu, ela formou uma copa, tá certo que a copa dela não tá, né, 100% fechada, mas ela já tá uma copa bem bacana. Tanto é que os cladódios delas estão maduros ao ponto que ela soltou já as flores. Ela tá na época de flor, ela tá no ciclo, tá? Ela tem uma copa madura o suficiente? Tem. O que aconteceu? O resultado veio. Soltou flores. Vou até mostrar pra vocês, ó. Ela tá com esse botão lindo aqui, tá? Ela tá com esse outro botão floral aqui, ó. Lindo. 2, né? Ela tá com mais 2 aqui, ó. Mais esse e mais esse. Já são... Deixa eu colocar a mão aqui atrás pra focar. Ó, tem mais 2, 4 botões florais. Ela tem mais esse aqui, ó, 5. E ela tem aqui mais um, eu acredito que seja mais um, 6. Então, pessoal, essa pitaia aqui, ó, eu super fiquei admirado com ela. Ela soltou 6 botões florais. Então, assim, ó, olha que coisa. 11 meses, um vasinho de 15 litros pequeno, né? Ela cresceu, desenvolveu, formou copa. E na primeira florada, ela soltou 6 flores. Pessoal, às vezes você pode falar, pô, mas eu vejo o pessoal falar que solta 20, 30 flores, né? Numa florada. A gente tem que entender que é a primeira florada dela, tá? É a primeira, né? A gente tem que entender que ela não tá com uma copa 100% formada. Pro ano que vem, eu vou podar esses cladódios, eu vou deixar ela formar uma copa bem mais concisa, né? Bem mais forte, bem mais fechada. Mas, ó, eu vou ser bem franco com vocês, né? Se ela der 3 floradas no ano, né? E todas as 3 floradas, ela der essa média de 6, 7, 8 pitaias, cara, pra mim, pro que eu almejo aqui, é o suficiente. Até porque uma pitaia num vaso, ela não vai conseguir, né, mais que isso. Mas aí pra vocês verem, pessoal, ela tem 11 meses e na minha opinião essa aqui foi a pitaia que mais me surpreendeu, tá? Que mais me deixou feliz assim com o resultado dela. E ela é uma vermelha da Nicarágua. Essa aqui, pessoal, é que tem 1 ano também. Foi plantada no começo do quintal, foi das primeiras mudas. É uma Golden, tá? Ela tá bem robusta, pessoal. Bem mesmo. Muito robusta. Você vê os cladódios dela são fortes.
Porém, uma coisa que eu percebi assim, a Golden Israel, pessoal, ela sente muito o sol, o calor. Pelo menos aqui comigo aconteceu isso. Por isso até que eu mudei aquela outra Golden para lá. Essa aqui foi aquela que os cladódios se queimaram e eu tive que cortar a maioria, né? Então ela ficou peladinha aqui, ela ficou que 5 cladódios aqui. Só que isso aí não impede também que ela desse alguma fruta pra gente, tá? Se os cladódios que ficaram tão maduros, ela poderia ter dado fruto. Mas ela, na minha cabeça, né? Ela não tem a maturidade que precisa. Você pode ver que os cladódios estão verde claros ainda. Então, ela tá aqui. Se, né? Acredito que até fevereiro, final, né? Do mês que a gente tá, fevereiro, começo de março, ainda pode ser que poque algum botãozinho floral aqui. Então tá aí, pessoal. Essa aqui é uma Boreal Red, pessoal, né? Eu tirei até mudas daqui, né? Quando eu fiz a poda de formação de copa. E aí, né? Ela tem uma copa bem formada, né? Ela é robusta, se você pegar os cladódios dela aqui. Porém, não soltou nenhum botão floral aqui ainda, certo? Ela tá aqui quietinha. Aqui, pessoal, é uma outra situação, né? Desse lado, né? Do lado que eu tô aqui, é uma Golden de Israel. Do lado de cá, é uma Costa Rica, né? Na verdade, é um brotinho que eu tirei daquela Costa Rica e eu fiz um enxerto. Foi o único enxerto que eu fiz aqui, ó. E deu certo, tá? Desenvolveu, cresceu. Elas estão formando uma copa bonita, né? Inclusive é nessa aqui que está a nossa pombinha. Porém, também não soltou nenhuma flor por enquanto. Ela está bem quietinha na dela aqui. Tem já alguns cladódios maduros, mas vocês podem ver que eles estão verde claros ainda, tá, pessoal? Eu já peguei alguns, eu fiz aquela podinha clássica aqui na ponta para eles amadurecerem, mas no momento nós ainda não temos nada aqui. Então assim, pessoal, das pitaias antigas, né, que elas têm de 11 meses a 1 ano, são esses 3, 4, 5, 6, 7 vasos, tá? Eu coloquei elas em linha aqui. Essa aqui tem, né, 11, 11, 11, 11 e as 3 primeiras lá, né, tem 12 meses, né, 1 ano. Das que tem 1 ano, qual que deu flor? As duas lá, que é a vietnamita e a que eu desconheço, e a vermelha da Nicarágua. A vermelha da Nicarágua soltou bastante flor. E aí, pessoal, só para fechar nessa questão do ciclo das plantas, eu queria mostrar para vocês essa aqui, ó. Essa planta é uma Boreal Red. Eu não vou lembrar agora, sem pesquisar lá, né, sem ver o vídeo, o dia que eu plantei ela. Mas eu acredito que ela tem uns 5 meses, 6 meses no máximo. Eu plantei ela, ela cresceu, né, ela passou esse morão aqui, ela estava aqui em cima. Eu cortei aqui, né, e eu cortei a ponta primeiro, deixei amadurecer e eu cortei aqui. Inclusive aquela ponta que eu tirei aqui é aquela muda que está lá no muro que eu mostrei para vocês, tá? E o que eu achei engraçado? Como estava na época de flor, pessoal, né? Ela não tem copa, tá? O que aconteceu aqui que eu achei super bacana? Ela soltou uma flor aqui embaixo, igual aquela vietnamita. E como a Boreal Red ela é auto-fértil, né? Ela polinizou, na verdade eu ajudei, tá? Eu polinizei com o cotonete também, mas eu acredito que ela se polinizaria sozinha. E a fruta vingou. Olha como tá bonita, né? Ela já tá, né, arredondada, ela já tem aí uns 15 dias que tá aqui. Então eu acredito que mais uns 15 dias, 15, 20 dias aí, né? Ela vai estar a ponto de degustar. E aí, pessoal, aqui eu já vou fazer uma brincadeira, né? E deixar uma pergunta no ar. Quanto tempo a pitaia leva para dar fruto, né? Aí vocês entendem aquela questão do ciclo que eu falei para vocês? Ela tá no ciclo da frutificação, né? Ela tá no ciclo dela produzir. Ela tá no ciclo reprodutivo dela, né? A planta é igual um ser vivo, um animal, né? Igual um ser humano, ela é igual um bicho, qualquer que seja. Você pega qualquer bicho, ele tem um ciclo, né? Ele tem o período, né, que ela tá de reprodução, né? Você pega lá, né, na África lá, né? Os animais têm um ciclo de reprodução e eles sabem, né? O corpo deles, né? A natureza indica para eles o ciclo, né? A planta é a mesma coisa. Ela percebeu que ela estava no ciclo de reprodução, né? O ciclo dela florir e frutificar. Porém, ela não tinha copa. Porém, esse cladódio aqui embaixo ele estava maduro, né? Mas ela não tinha copa. Ela não estava desenvolvida. Volta aqui. Mas aqui estava maduro. Mas ela não tinha copa. Ela tinha uma gema ali, né? Embora a maioria eu podei, né? Só que ficou um espinho ali que não tinha
sair do broto. O que ela entendeu? Opa, é nesse espinho que eu vou soltar uma flor. É ruim? Não. É ideal? Também não. O ideal é que as flores, né, e as frutas deem na copa, né? Que depois você poda, tira, né? Mas aqui embaixo não prejudique nada ela, né? O que vai acontecer? Enquanto essa fruta estiver ali embaixo, vai atrasar um pouco, né, a formação da copa dela, porque a fruta vai tirar a energia, né? E aí é questão de obviedade, de lógica, né? Assim que essa flor madurar, essa planta madurar, eu colho ela, vou degustar essa Boreal Red aqui com muito prazer. E aí começo a dedicar de novo a copa dela, tá? Junto com essa aqui, pessoal, eu plantei várias outras, tá? Eu tenho essa, que é uma Boreal Red com uma vermelha da Nicarágua, né? Inclusive ela tá bem murchinha aqui, sentiu bastante o calor. Eu tenho ali outra Boreal Red. Eu tenho aqui uma Boreal Red. Aqui é uma Boreal Red com outra Boreal Red, são duas no mesmo vaso, já estão até soltando brotos. Aqui eu tenho o meu xodó, né, que é a luz do cerrado. Essa aqui já tem gente aí no canal que pediu muda dela. Quando ela formar a copa, né, ou essa aqui ou a outra eu vou doar, né. Como eu já falei, pessoal, que eu não tenho problema quanto a isso, tá? Quando elas estiverem daqui a algum tempo, né, que eu começar a podar, essas mudas vão ser doadas, tá? Para quem for inscrito do canal, né? Para quem seguir a gente aí, que for membro assíduo, né? Não é para também qualquer um, né? Porque não vai ter tantas mudas assim. Mas para quem segue o canal, para quem sempre vem, eu dou, não tem problema nenhum. A pessoa só paga o frete, né? Que aí eu também não tenho condição de pagar o frete, né, pessoal? Infelizmente. Mas aí eu mando as mudas sem problema nenhum. Olha como essa boreal tá bonita, pessoal. Né? Mas o xodó desse vaso aqui é essa luz do cerrado. E aqui também, ó, eu tenho uma golden, pessoal, que tá que nem doida, soltando raiz para baixo aqui, querendo crescer. Já tá aqui na altura de podar. E aqui é uma outra luz do cerrado. Então, pessoal, eu vou virar a câmera para... Eu já vou agradecer a todos, né, que assistiram esse vídeo até o final. Vou fazer o meu agradecimento aqui de uma forma muito especial, né, para quem segue o canal, quem nesse um ano aí assistiu os vídeos, comentou. Tem muita gente bacana que interage. Tem outros canais aí, né, que seguem, e eu não vou falar o nome de todos porque são muitos, eu vou acabar esquecendo algum. Mas de todo o meu coração eu agradeço pela interação, pessoal, pela troca de experiências, né? Muita gente dando dica. Tem várias pessoas que entram e falam: Alex, ó, a minha fez isso, ó, a minha fez assim. E isso, pessoal, é gratificante, né, essa interação. Então, o meu agradecimento, né, a todos que seguem, né, quem começou agora, tem muita gente que segue desde o começo. Meu agradecimento também àqueles que porventura estão assistindo esse vídeo como primeiro, né, apareceu aí no feed, aí na tela e assistiu. E eu já deixo aí, né, um pedido, né. Pessoal, eu não sou de ficar pedindo, né, segue, compartilha, se inscreve, até porque o objetivo do canal não é esse. O objetivo do canal é compartilhar a experiência. Mas se vocês gostarem, né, desse tipo de conteúdo, pessoal, e eu falo que não é um conteúdo para dar público, para nada, é um conteúdo para quem gosta, né? Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, né? Vem ver os vídeos, a gente troca muita informação aqui. Se quiserem, né, compartilhar com alguém que goste, é lógico. Não adianta compartilhar com quem não gosta desse tipo de conteúdo. E eu também não faço nem questão, né, de ficar colocando gente no canal se não for para agregar. Eu quero que venha pessoas que gostam para compartilhar a experiência, né? Tem muito bacana, a gente vem aí falar, dá dica, né? Muita gente pergunta, e eu também não sou especialista, mas eu gosto de compartilhar experiências, né? Que nem eu fiz nesse vídeo, né? Dei uma explicada do que eu aprendi nesse um ano, né? Praticamente, né? Falei sobre os problemas que eu tive com excesso de calor, com drenagem de vaso, né? Vocês viram aí sobre as queimas, né? Que queimou bastante cladódio, o excesso de sol, né? Tanto é que eu estou mudando alguns vasos ali para uma área que pega mais sombra, né? E futuramente, né, a ideia talvez seria colocar um sombrite aqui, né, parcial, né, pegando alguma sombra. Só que a gente viu também, né, que no vaso dá certo. A gente tem pitaias aí dando flores, né, pitaia dando frutos, né. A gente viu que dá certo. Então eu agradeço a todos, né. Agradeço a Deus, né, por esse um ano aí de canal, né, de vídeos, né. Pelo menos um vídeo por semana tem, né, nesse um ano. Tem bastante conteúdo. E se você quer, né, plantar uma pitaia num vaso, às vezes você tem um cantinho ali no seu quintal ali de 1 por 1, 2 por 2 que pega sol. Pessoal, é viável plantar uma pitaia no vaso, tá? Se vocês pegarem exemplos das que eu tenho aqui, eu tenho vaso que na primeira florada deu 6 pitaias. Se você considerar aí que ele dá 2 a 3 floradas,
Eu acredito que você consegue aí 18 a 20 pitaias, né? Colher, né? Na safra aí, né? De novembro até fevereiro, março. Para uma pitaia que você planta num cantinho, num vaso ali no quintal, tá ótimo, né? E não é só pelo fato da fruta que você vai comer, mas é pelo prazer de você cuidar, né? De você pegar e colher uma fruta no pé que você plantou. E o dia que vocês pegarem, vocês vão ver o quão diferente é o sabor, né? De uma pitaia que você compra no mercado, né? E de uma pitaia que você come colhida no pé. Aí você vai falar, pô, mas você já comeu alguma no pé? Daqui não. Mas eu já comi outras frutas, né? É diferente. Você vai no mercado, compra uma banana e você pega uma banana que amadureceu no cacho e come. Pessoal, é totalmente diferente, é outra coisa. Você pega uma fruta, né, amadurecida no pé, né, que ela seguiu todo o ciclo de maturação no pé. É outro sabor, né? Então a pitaia não é diferente. Na hora que você colheu uma fruta que você plantou, que você adubou, que você aguou, você vê o sabor, aquilo vai te motivar a querer mexer mais com isso. E é formidável, pessoal. Então, meu agradecimento a todos, né? Principalmente aí, né, aqueles que são membros frequentes, né, que estão sempre aqui. E aqueles que passam para visitar também, meu muito obrigado, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo domingo, um ótimo final de semana. Hoje à noite eu viajo de novo, eu vou ficar a semana toda fora, pessoal. Então não vou estar vendo como que elas estão. Eu vou chegar na sexta-feira à tarde só. E aí eu venho correndo aqui ver as pitaias, né? Para ver como que elas estão e aí já posto uma atualizaçãozinha, um short para vocês ver. Eu acredito que vai ter flor, mais flores. Eu acredito que as flores que já estão aqui vão estar mais desenvolvidas. Então daqui uma semana eu atualizo para vocês. Lembrando que esse vídeo eu estou gravando no domingo, mas ele vai entrar para vocês provavelmente na quarta-feira, tá? Então, por isso que eu estou falando aí da semana. Mas vocês vão ter aí como referência. Um abraço a todos, fiquem com Deus.